Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de podermos voltar à Igreja da Bahia e pregarmos a bendita e poderosa Palavra de Deus. Trago um abraço, já foi dado o abraço de Santo Antônio de Jesus. É um dia bom, um dia muito abençoador, estimulador, um dia encorajador, o dia de hoje, com resultados que glorificam a Deus, mas também trago um abraço da congregação 12 de julho. Também muito em breve, se Deus assim nos permitir, estaremos organizando a igreja de maneira que o nome do Senhor possa ser glorificado. Que Deus abençoe a vocês, abençoe o nosso conselho, os nossos pastores, abençoe o pastor Edésio, o pastor Itamar, que está viajando, pregando assim a palavra de Deus como peregrino, como deve ser, fazendo a obra do Senhor, onde Deus ordena e determina. Gostaria de convidá-los, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 139. Nós vamos ler o Salmo todo, contudo nós vamos ficar apenas presos à primeira parte, que é dos versículos de 1 ao 6. Salmo de número 139. Apresenta a autoria de Davi. Nós vamos fazer a leitura deste salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que formoso, assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, nome extraordinário, magnífico, lindo, bom de proferir, bom chamar o Teu nome, bom ter intimidade com o Senhor, bom poder conversar com o Senhor como pai, como amigo, bom poder se assentar muitas vezes à mesa da comunhão contigo e relembrar, Senhor Deus, todos os benefícios da morte de Cristo por nós.
Bom, Senhor Deus, estar na Tua casa, nesse ajuntamento santo, solene, precioso demais. Ajuntamento, Senhor Deus, agregamento feito mediante ao sacrifício de Cristo Jesus, mediante ao penoso trabalho da alma de Jesus. Nós somos resultados da cruz e nós glorificamos o Teu nome por isso. Nós exaltamos o Teu nome, ó Deus, porque os feitos do Senhor são incontáveis nas nossas vidas. Fomos alvos do Teu amor e continuamos sendo alvo deste amor que nós não podemos descrever, que nos preencheu, mudou a nossa história, nos tirou, Senhor Deus, do lamaçal, nos tirou do monturo, nos tirou da condição de indignidade, nos deu, Senhor, dignidade em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque foi o Teu amor destinado a nós, que nos tirou, Senhor Deus, de detrás da árvore que os nossos pais nos esconderam no Éden. Foi o sacrifício de Jesus, e nós glorificamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome por Tua palavra, que é suficiente em si mesma. Se não fosse pregada, ela já seria suficiente, apenas a leitura dela. E nós louvamos o Teu nome por ela, preservada ao longo desses anos, chegando até nós como o poder de Deus, transformando as nossas vidas e transformará a vida de muitos outros que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Palavra que nos traz esperança, que nos traz vigor, que serve para nós como orientação, sustentação, como disse o Teu Filho, nesta noite. Obrigado pela Tua palavra. Que ela não se perca, Deus, ao ser ouvida nesta noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, entendidos dela e com vontade de praticá-la, pô-la, Senhor Deus, em prática nas nossas vidas, para experimentarmos os grandes efeitos e preciosos efeitos da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por esse reencontro com o Teu povo. Mais uma vez suplicamos pela vida do pastor Jean, pela vida, Senhor Deus, do pastor Edésio, pastor Itamar, do presbítero Rafael, do pastor Sérgio e todos os nossos irmãos, amigos e companheiros de ministérios que labutam pelo reino do Senhor e que estão pregando a Tua palavra nessa noite. Concede graça aos Teus filhos e que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente por meio da pregação da Tua palavra, trazendo salvação nesta noite, onde quer que ela esteja sendo pregada. Nos abençoe, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso benfeitor e mediador. Amém, Senhor. A autoria do Salmo, irmãos, está aí como sendo de Davi. Às vezes são fatos que não nos, principalmente a igreja comum, não diz muito, mas essa autoria do Salmo, descrito aí no negrito, ela pode não ser a fonte da verdade. A autoria do Salmo pode ter sido de Zacarias, até pela linguagem do Salmo. O Salmo é escrito quase que todo em aramaico. Então, o Salmo pode ter uma autoria diferente, pode não ter sido Davi. As linhas, porque se atribui o Salmo a Davi, é porque é o 6º Salmo de penitência. Segue aquela sequência dos salmos de penitência de Davi que começa no 6, que vai no 32, 38, no 130, 131 e que chega no 51, no 130 e chega nesse Salmo 139. Esse salmo, ele é o desfecho daquilo que os autores e teólogos, os estudiosos da Bíblia, não os autores, os estudiosos da Bíblia, diz que é o desfechamento ou a coroa de toda uma confissão, de um moço que se relacionou com Deus, de um moço que no seu caminhar diário,
permitiu o acesso do pecado à vida dele, e ele perdeu essa comunhão com o Senhor, que sofre, descrevendo isso no Salmo de número 32, descreve isso no Salmo de número 38, descreve isso no Salmo de número 51. As orações de penitência de Davi são orações sinceras, e ele sempre vai expressar que o Senhor não despreza um coração que chega diante dele quebrantado, um coração que chega contrito, um coração que chega amolecido, cheio de humildade, rastejando e conhecendo as qualidades e atributos de Deus. No Salmo 51, ele vai se apresentar como se ele estivesse diante de um grande juiz, diante de um grande tribunal, porque diante de um grande juiz ele estava. E ele chega com um coração completamente quebrantado, e ele não apresenta justificativa para os seus erros, ele apresenta um pedido suplicante, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. O penitente chegou diante do juiz, ele mostra toda a sua fragilidade. Os Salmos vai revelar exatamente essa capacidade de demonstrar fragilidade, sofrimento, quando o eleito era tocado pela lepra do pecado, que o separava da pessoa mais rara, mais preciosa, mais extraordinária, que era Yahvé. O pecado causava impacto, dor, sofrimento. O pecado refreava as bênçãos de Deus. Era assim que esses irmãos entendiam. O pecado não poderia ter parceria com o eleito, nem o eleito ter parceria com o pecado. Tinha que haver um distanciamento completo, senão Yahvé não manifestava as suas maravilhas, o povo não experimentaria os grandes benefícios dos céus. O pecado era tratado como algo repudiável, algo nojento, asqueroso. Era algo que era para ser lançado fora. As pessoas não queriam nenhum tipo de convívio. E quando isso acontecia, havia, às vezes, matança por parte de Yahvé, como acontece em Israel, quando Acã peca. Por causa de um homem, muitos sofrem. Os eleitos não poderiam ser portadores na Assembleia dos Santos dos pecados. Eles não poderiam carregar com eles isso que maculava o relacionamento, porque apodrecia todo o arraial. Quando um levava o pecado, tinha que se chegar naquela pessoa, e Deus ia chegando, Deus ia tratando, ia apertando. E Davi ficou um período muito grande com o pecado dele escondido. E atribuindo, então, a autoria do Salmo a Davi, assim que nós vamos fazer, como a maioria os fazem, Davi, então, realça e relata a onisciência de Deus e a sua onipotência. Nesse momento de dor, ele consegue enxergar um Deus que o conhece, que o fragiliza por conhecê-lo. Você já se sentiu fragilizado diante de uma pessoa que lhe conhece? Eu conheço um pouco os meus filhos. E quando eles mentem, é terrível, porque eles não sabem onde colocar as mãos e nem os olhos. Eles se entortam, e eu sei os trejeitos dele. E Deus sabia os trejeitos de Davi. Havia companheirismo, relacionamento. Davi não poderia atribuir culpa a ninguém diante de Yahvé. Ele era o culpado. Então ele introduz os salmos dizendo: Senhor, tu me conheces. Senhor, tu sabes quem eu sou. Senhor, o Senhor sabe o que fiz. Senhor, tu sabes a motivação por que fiz. Senhor, o Senhor sabe os prejuízos que eu trouxe ao arraial, à minha família, por aquilo que fiz. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece tanto que o Senhor tem a capacidade de me investigar
A expressão para conhecer aí, Senhor, tu me investigas. O Senhor olha para mim e enxerga o meu íntimo. É assim que o Senhor me vê. E ele segue dizendo, o Senhor sabe as coisas simples da minha vida. É isso que ele está dizendo no versículo 2. O Senhor conhece os atos simples da minha vida. Aquilo que as pessoas nem dão importância, o Senhor sabe os atos simples. O Senhor sabe quando eu me assento. O Senhor sabe quando eu me ponho de pé e quando eu me levanto. E eu venho andando bem arrumado de longe, Deus, e muitas vezes vim para o palácio arrumado de longe, com as minhas vestes reais, e de longe o Senhor já conhecia todos os meus pensamentos. Eu vinha ainda longe, Deus. Eu vinha na minha carruagem, eu vinha lá e o Senhor já sabia quais eram os meus pensamentos, os meus projetos. Pois é, Deus, o Senhor conhece inclusive os meus pensamentos. O Senhor é tão reto, Deus, que o Senhor esquadrinha o meu andar. O Senhor tem cuidado de esquadrinhar o meu deitar. O Senhor é tão fantástico que o Senhor conhece todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos o Senhor conhece. Inclusive os caminhos desconhecidos dos homens o Senhor conhece. O Senhor enxerga o que os homens não enxergam, que são os meus pensamentos. E o Senhor conhece os caminhos que os homens não conhecem, pelos quais ando. O Senhor conhece as minhas veredas e por onde os meus pés andam, Yahvé. O Senhor é tão magnífico em conhecimento, que eu nem falo e o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor conhece o estado da minha alma, ela remexida dentro de mim. E quando eu faço o projeto, eu nem chego a falar, o Senhor conhece as minhas palavras. Ela ainda nem me chegou à língua e tu já a conhece todas. O Senhor conhece. O impressionante é que o Senhor me cerca por detrás, o Senhor me cerca por diante, e sobre mim o Senhor coloca a sua mão. O Senhor estende a sua mão santa sobre mim. E aí você precisa lembrar do Salmo de número 59, ou Isaías 59, digo, esse que a mão do Senhor não está encolhida, mesmo com os nossos pecados fazendo separação entre nós e o nosso Deus, e o ouvido dele não está fechado. O Senhor tem a sua mão estendida sobre mim. Sobre mim o Senhor põe a mão. E eu me impressiono. É isso que ele diz no verso 6. Eu me impressiono. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Por mais inteligente que eu seja, diz ele, eu não consigo atingir esse conhecimento do Senhor. Essa primeira parte deste salmo revela a onisciência de Deus. Diante desta onisciência, desse conhecimento de Deus, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa é que Deus, de fato, de verdade, e você precisa entender isso nesta noite, porque às vezes a gente fala com palavras, de boca, e a gente não acredita com o coração. Exemplo, a gente fala muito de soberania de Deus, que Deus pode fazer todas as coisas, e Deus nos manda dormir naquelas que mais apertam a nossa alma, e a gente não dorme, não descansa. A gente fala bem, mas pratica pouco. E assim muitas vezes é com este salmo. A gente acredita que Deus é onisciente, que é qualidade de Deus e atributo de Deus, que os olhos dele estão em toda parte,
olhando os maus e os bons, para recompensar cada um segundo os seus feitos. Mas muitas vezes nós nos escondemos para fazer o mal perante Yahvé. Isso deve nos fazer tremer diante de Yahvé. Primeiro, as Escrituras nos dizem que nós não devemos enganar a nós mesmos, nos enganar, porque de Deus não se zomba. Deus é onisciente, Deus lhe conhece nas coisas negativas, naqueles erros que você comete, na agressão à santidade dEle, no pecado que você carrega, que fragiliza a sua vida, que fragiliza o seu relacionamento com Ele, que lhe torna naníquo, pequeno diante dEle e diante das adversidades da vida. Deus lhe conhece. Deus sabe por onde você anda, Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que eu faço, por onde ando. Deus sabe. E muitas vezes Deus não se agrada de nós como filhos por aquilo que nós fazemos diante dos seus olhos, que maculam a glória dEle, que desonra o nome dEle, que faz com que os outros sejam irreverentes, desrespeitosos, como ímpios, e desandem a sua boca contra Ele. Deus sabe. Deus nos conhece. Deus conhece todas as nossas mazelas. Não existe nenhuma árvore que possa esconder naquele jardim, ou não havia naquele jardim, nenhuma árvore que pudesse esconder Adão e Eva dos olhos de Deus. Não havia possibilidade. E nós tendemos a copiar esse erro de Adão e Eva. Cometemos erros e ao invés de chegarmos quebrantados, humilhados diante de Deus, dizendo, Deus, compadece-te de mim, nós chegamos muitas vezes tentando nos esconder daquele que quer nos abraçar, nos perdoar e renovar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Se esconder não é a solução. Se esconder de quem quer lhe abraçar não é a solução. Se esconder de quem quer transformar a sua história não é a solução. Se esconder de quem quer lhe manifestar graça, como um filho pródigo, como alguém que está aí abatido, angustiado, carregando um peso sobre as costas, não é a solução. Deus lhe conhece. Deus sabe o mal que você causou a Ele, a você pecou contra Ele somente, atingiu você, quem sabe atingiu outras pessoas. Não adianta se esconder. Chegue diante do Senhor e confesse humildemente, com o coração quebrantado, dizendo, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, Senhor, mas tenha de misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença. O Senhor que continua com a tua mão estendida sobre mim, tenha piedade de mim. Fui louco, fui insano, fui desrespeitoso, maculei a tua glória, te desonrei. Eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe que estou em fuga, mas eu estou fugindo de um Deus de amor e eu não consigo mais fugir. Quebrante-me, Deus, ao ponto de eu me prostrar diante do Senhor nesta noite. E estende a tua mão sobre mim e remove a culpa e a angústia da minha alma que o pecado tem trazido. Esse é o primeiro ponto. Deus te conhece nos piores momentos e nos piores feitos da sua vida. A segunda situação a ser destacada é que Deus nos conhece quando nós andamos de maneira temente, respeitosa, reverente diante dEle. Quando guardamos a aliança, quando nós perseveramos em andar em santidade, quando nós estamos esperando em Deus de forma confiante, perseverante, esperando que uma hora Ele manifeste a sua graça, a sua misericórdia. Deus lhe conhece nesses momentos. Deus sabe o tempo da sua espera. Deus sabe o tempo do seu sofrimento. Deus sabe a resistência que você tem feito ao pecado para que ele não lhe atinja.
Deus sabe quando o inimigo tem se levantado contra você. Deus sabe. Deus está trabalhando com você, por você, na vida de outras pessoas. Deus está agindo. Deus não fica passivo. Deus lhe conhece. Deus conhece os seus pensamentos nobres, que o glorificam, a sua luta para manifestar grandeza e glória ao nome de Deus. Deus conhece. Talvez as pessoas desconheçam. Talvez as pessoas não levem em consideração o seu trabalho para o Senhor, mas não esqueça, o seu trabalho no Senhor, ele não é feito em vão. Você tem um Deus que lhe assiste o tempo todo. Um Deus que caminha com você o tempo todo. Um Deus que lhe ajuda, mesmo quando você não percebe, Ele vai lhe ajudando, como ajuda uma ovelhinha quando ela está ali, fraquejando, caindo, e Ele pega uma mamadeira, como nós pegávamos os borreguinhos em Sergipe, e dávamos leite na mamadeira. Deus lhe adotou em Cristo Jesus. O maior trabalho Ele já fez, foi enviar o Filho dEle e sacrificá-lo em amor a nós. As demais coisas nos serão acrescentadas. Ele conhece, Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você resiste. Ele está caminhando com você, Ele não lhe dá sofrimento além das suas forças, além das suas possibilidades. Não, Deus não. Deus não põe fardos além da nossa capacidade. Deus lhe conhece nesses momentos. Deus sabe quem você é. Deus conhece os seus momentos de silêncio, de oração, de leitura séria das Escrituras. Deus lhe contempla no silêncio, no canto da sua casa, quando você para, desliga tudo para ir conversar com Ele. E esses momentos da sua intimidade com Deus estão sendo visto pelo Senhor, inclusive aquelas suas lágrimas que João descreve. Essas são as lágrimas dos santos que choraram pela minha causa, elas estão sendo recolhidas pelo Senhor. É assim que o texto sagrado diz. O seu sofrimento está sendo visto, como o sofrimento dos filhos de Israel fora visto no passado, quando eles clamaram pelo Deus dos céus. Então Deus lhe conhece. Não desista. Não pare de crer. Continue avançando e pedindo graça a Deus, porque a mão do Senhor continua elevada, ela continua estendida sobre a sua vida. Deus pôs a mão dele na sua história. E Deus não pôs a mão dele na sua história para tirar em algum momento da trajetória. Deus pôs a mão dele na história da sua vida e Ele não tira, Ele vai caminhar com você até o dia que a Ele for servido, que você viva entre nós, ou até o dia que Ele volte. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos. Eu quero encerrar essa palavra e desafiar você, apelar para você que está aqui nesta noite. Talvez você esteja vivendo um momento extremamente difícil na sua vida. E você, diante dessa palavra, você identificou que o caos da sua vida está naquilo que você esconde, que maculou o seu relacionamento com Deus. Eu quero, por amor a Jesus e em nome de Jesus, desafiar você a dobrar o seu coração diante de Yahvé nesta hora, do Deus que lhe conhece. Identificar aquilo que está maculando o seu relacionamento com Deus. E pedir a Deus perdão. Quero também apelar a você, que sabe quem é Deus, que em alguns momentos, por causa das pressões da vida, até duvidou que Deus estava com você, que Deus estava lhe vendo. E até murmurou, a também pedir perdão a Deus. E continuar acreditando que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel. E Ele não tirará a sua mão de sobre nós, enquanto Ele não terminar aquilo que Ele começou. Ele não deixa a obra inacabada. Confie em Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai construir o projeto que Ele deseja na sua vida. Que Deus te abençoe.